Marcos capítulo 16, versículo do 9 até o 20. Foi escrito por Marcos. Muitas versões da Bíblia alertam que essas passagens, os versículos especificamente do 9 ao 20, eles não fazem parte dos escritos mais antigos de Marcos. Eles aparecem em versões posteriores da Bíblia, no texto grego. E realmente, quando nós pegamos os mais antigos manuscritos, eu vou citar aqui para você, o Sinaítico, por exemplo, ele aparece aqui nessa imagem. O que é o Sinaítico? O Codex Sinaíticos, né, é chamado assim. Tá vendo aqui? Codex Sinaíticos. Esse manuscrito é considerado o Aleph, né? Alguns chamam de Aleph, ou senão Uncial 1. É um dos 4 grandes unciais. Os mais respeitados são os peso-pesados. Eles são em grego e eles são usados para se colocar a Bíblia para outras línguas, se traduzir, né, as Bíblias. Então, quando você pega o texto do Sinaítico, que foi descoberto no Mosteiro de Santa Catarina, no sopé do Monte Sinai, você, ao pegar esse texto, olha, você vai ver que ele é todo uncial, quer dizer, letras garrafais, e ao chegar na passagem, só chega até o versículo 8, do 9 ao 20, não tem nessa passagem de Marcos 16. E que época é? Qual é a datação desse manuscrito? Esse manuscrito, ele é datado, olha aqui, ó, do ano 330. Tá vendo aqui? Vou ampliar para vocês verem a imagem. Ano 330. Data 330. Escrito em grego. Foi achado no Monte Sinai em 1844. Ele está onde? Na biblioteca, né, da Universidade de Leipzig, a biblioteca britânica. Foi encontrado no Mosteiro de Santa Catarina. Então aqui tem todas as especificações sobre esse manuscrito. E ele é um dos 4 grandes unciais, um dos 4 peso pesado na hora de traduzir a Bíblia. Quais são os outros, né? Eu posso citar aqui o Vaticanus, o Codex Vaticanus, ele é mais antigo ainda. Dê uma olhada na aparência dele aqui, ó. Tá vendo? Ele é chamado Vaticano, mas não tem nada a ver com a Igreja Católica, é porque ele ficou muito tempo guardado na biblioteca do Vaticano. Ele é do ano 300, gente. Olha, a datação ano 300. Olha só, ele encontra-se em Roma, né? Aliás, deixa eu ver, agora está na Biblioteca do Vaticano, isso mesmo. É em grego, e esse manuscrito, ele também é um exemplo de um texto peso pesado que não contém os versículos 9 ao 20. Por serem os mais antigos e mais respeitados manuscritos, é lógico que o que é mais antigo está mais perto do original, do autógrafo, escrito pelo punho do evangelista Marcos. Então, a Bíblia é usada por muitas versões aí, muitas igrejas removeram ou se não avisaram, olha, versículo 9 ao 20 de Marcos não é canônico, não faz parte do cânon, do padrão do escrito original. Foi escrito depois. E realmente as Bíblias em grego depois, elas trazem essa passagem com aquela história contada do homem pegar, né, da pessoa pegar em serpentes. Mas é bom ter em mente que, por exemplo, eu escrevi um artigo intitulado Léxicos e Biblioteca de Textos Gregos e Hebraicos. Lá você vai encontrar os 4 grandes unciais. Você pode considerar eles clicando aqui nos links e vendo o que aparece nesses textos, né, sobre essa passagem, já que você que está aprendendo grego, inclusive eu leciono grego clássico e grego koiné, poderá então tirar a sua dúvida, tá bem? Vamos analisar de um modo mais assim aprofundado o assunto. Veja só, tem um vídeo publicado recentemente. Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo publicado por Daniel Wallace. Aqui, encontrei. Daniel Wallace é esse senhor que aparece aqui. Ele fala sobre esse texto de Marcos, capítulo 16. Daniel Wallace é um erudito, manuscritologista. Ele trabalha com textos em grego. Ele é trinitário, evangélico. Ele tem uma aversão, até certo ponto, às testemunhas de Jeová. E critica muito a Bíblia usada pelas testemunhas de Jeová. Por outro lado, ele reconhece que os textos que aparecem na Bíblia que ele, né, usa não são da Bíblia, não são canônicos. Inclusive, ele critica Marcos 16, do 9 ao 20, e ele diz assim, ó, não é autêntico, is not authentic, ele fala. Nesse vídeo aqui, que você pode encontrar, ó, Mark 16, 9 to 20 is not authentic, Daniel Wallace, Ehrman Project. Então, ele comentando sobre Marcos 16, ele diz isso. Você vai ouvir o áudio do erudito. Esse homem é respeitado aí no mundo, não só evangélico, mas no mundo da teologia, devido ao conhecimento de manuscritologia. E ele fala, Mark 16, 9 to 20 is not authentic, não é autêntico. E ele vai falando e prossegue dizendo assim, olha só que interessante a declaração dele, ó.
Eruditos reconheceriam isso, que essa passagem fala sobre os discípulos pegarem, deixa eu ver aqui, serpentes, beber veneno e não ficar doente. Não somente nos mais antigos manuscritos ele não aparece, como também Eusébio e Jerônimo, diz Daniel Wallace, que eram pais da igreja do quarto século e quinto século, né, disseram que a vasta maioria, deixa eu ver a continuação aqui que ele está falando, dos manuscritos em gregos, né, que eles olharam naquelas passagens, não tinham tal declaração. Então ele fala aqui que se compararmos com os manuscritos de hoje os manuscritos que temos são muito mais em quantidade, a maioria tem essa passagem. É lógico que veio depois, mas no tempo dos escritores citados aqui por ele, já não existia, a maioria não tinha essa passagem de Marcos 16, do 9 em diante. Ele cita o manuscrito copta, como também não tendo tal passagem, e o siríaco. Falando sobre isso, eu quero destacar, no jw.org, realmente tem uma matéria falando sobre o siríaco, a Peshita. A Peshita, como vocês podem ver aqui no idioma siríaco, ela é escrita assim. Ela foi descoberta já em outras regiões, na região da Síria, né, na região lá da Síria. Os textos eles eram originalmente de lá, mas eles estavam no Egito. Então o que aconteceu? O texto em siríaco ele é um paralelo interessante para se analisar se tinha ou não tais passagens. E olha o que diz aqui essa matéria. De fato, 2 valiosos manuscritos siríacos foram encontrados. O primeiro data do quinto século. Ele estava entre os vários manuscritos siríacos adquiridos pelo Museu Britânico em 1842. Está vendo aqui, ó, o manuscrito siríaco? Ele foi achado no mosteiro da Nítria, no Egito. Ele era chamado de siríaco curetoniano, porque foi descoberto por William Cureton. E esse texto siríaco, ele não contém a passagem de Marcos, capítulo 16, do 9 até o 20. Ele não contém. A organização das Testemunhas de Jeová publicaram aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, um livro intitulado Raciocínios à Base das Escrituras. Então ele faz a seguinte pergunta: será que o que identificaria os cristãos em Marcos 16 não seria a capacidade de curar doentes, não é um sinal identificador? Aí o texto comentando fala que as passagens citadas de Marcos 16 ali, do versículo 9 em diante, especificamente o versículo 17 e 18, eles aparecem em alguns manuscritos da Bíblia, do quinto e do sexto século, mas não aparecem nos manuscritos gregos mais antigos, como o Sinaítico, que eu mostrei para vocês aqui, né, o Sinaítico, nem o Vaticanos, diz essa pesquisa aqui do Raciocínios à Base das Escrituras. Nem o Sinaítico, nem o Vaticano, 1209, que são do quarto século. Inclusive o Dr. Brooke Foss Westcott, que viveu ali no século XIX, século XX ali, ele era autoridade em manuscritos da Bíblia. Ele disse que os versículos citados aqui, né, Marcos 16, do 9 ao 20, não fazem parte da narrativa original, mas são um apêndice. Então o Dr. Brooke Foss Westcott, ele falou isso em An Introduction to the Study of the Gospels, em 1881, tá vendo? Então, esse erudito, o Sr. Brooke Foss Westcott, né, ele é reconhecido e respeitado. E Jerônimo, que traduziu a Bíblia no quinto século, ele disse que quase todos os códices gregos estão sem essa passagem. The last 12 verses of the Gospel. Então, é interessante que a enciclopédia católica reconhece que o vocabulário e o estilo é uma coisa radicalmente diferente do Evangelho de Marcos, que parece difícil, possível que o próprio Marcos tenha composto ele. Não é o que a gente acha, eles estão dizendo aqui. Dificilmente parece possível que o próprio Marcos tenha composto essa passagem. E aí, essa é a colocação que nós temos que prestar atenção, porque, tá vendo esse vídeo aqui, olha? Pastor fights for life. O pastor luta pela vida after deadly rattlesnake. Aqui tá falando de um caso onde uma serpente, num culto, o pastor estava usando ela, né, fazendo uma gracinha com a serpente e seguindo Marcos 16. Olha o que acontece. Ele é picado. Daqui a pouco ele começa a sangrar profusamente, né? O curioso nessa passagem é que ele começa a passar mal. Eu lembro dessa reportagem, e ele conta, ele mesmo depois, ele não morreu não, quase morreu. Mas ele conta que o pai dele foi enterrado ali do ladinho dessa igreja, justamente porque foi picado por uma serpente. E também parece que foi num culto. Ele começou a passar mal.
pastor evangélico americano, tá vendo? A matéria, ó, Pastor fights for life after deadly rattlesnake's bite. Depois da picada de uma... Ele é carregado pelas pessoas e tem um final que vai parar no hospital, né? As imagens mostram ele aqui todo desfigurado no hospital. Então isso aqui é uma evidência de que essa passagem, ela realmente não vem de Deus. Isso não é coisa boa. Além disso, quando nós pegamos o vídeo do Daniel Wallace, aqui o erudito evangélico, respeitado por causa do conhecimento em manuscritos, ele fala que não aparece nas versões mais antigas e ele vai mais longe. Ele fala, there is evidence, é a evidência que Marcos não escreveu essa passagem do versículo 9 ao 20. Se você olhar internamente, olha o que ele fala, o vocabulário, a síntese do texto e o estilo. E aí você vê que realmente não era de Marcos, porque ele analisou cada palavra, a síntese, a maneira de escrever, o vocabulário, o jeito de escrever, ele falou, isso aqui foi outra pessoa. Percebeu? Então o próprio Daniel Wallace, embora ele seja um crítico, que eu diria um doente anti-testemunha de Jeová, essa é a minha opinião, mas ele reconhece que essa passagem não é canônica. E ele reconhece também o PA da adúltera, aquele pericope da adúltera também não é canônico, mas na Bíblia dele continua. Curiosamente, existe um vídeo na internet, eu aconselho vocês a verem, o tema é Marcos 16, do 9 ao 20. O canal é o canal Verdades Bíblicas. Esse eu acho uma das melhores explicações que eu vi na internet. Ele pega o texto da Bíblia João Ferreira de Almeida, usada pelos evangélicos, e ele abre a Bíblia João Ferreira de Almeida na versão revisada do ano de 1990. E aí ele vai mostrando como que está essa passagem de Marcos. Aí quando chega um pouco à frente, ele mostra que Marcos 16, do 9 em diante, vou até ampliar aqui para vocês verem, ele começa com uma espécie de colchetes. E aí ele vai mostrando que depois do versículo 9 em diante, essa passagem tem colchetes, como que avisando, opa, tem algo estranho aqui, que vai até o final, até o verso 20, tá vendo aqui? E aí ele destaca a nota dessa versão que diz, ó, nos melhores manuscritos antigos não consta o trecho dos versículos do 9 ao 20. Perceberam? Então esse vídeo que está no canal, repito, Verdades Bíblicas, eu vou colocar aí na descrição, abaixo do vídeo para você tirar proveito. Esses versículos não faziam parte dos originais. Então espero que essa análise faça você meditar um pouco nesses textos, porque outras versões, como a Centro Bíblico Católico, a Bíblia na linguagem de hoje e a nova versão internacional, explicam que esses versículos, Marcos 16, do versículo 9 até o 20, não aparecem na maioria dos manuscritos mais antigos do Evangelho de Marcos.